Olá, meu nome é Bruno e esse é o segundo vídeo na nossa série Diagnóstico PMGIRS e hoje a gente vai falar sobre coleta seletiva. Só para lembrar, a gente está aqui resumindo o que se encontra no documento do PMGIRS, que foi elaborado pela FIPAI, e todo mundo pode ver esse documento. Esses vídeos tentam resumir o que está lá para trazer de uma forma um pouco mais rápida, talvez um pouco mais acessível. Então, falando um pouco da coleta seletiva, essa coleta em São Carlos ela é atualmente realizada pela Coopervida, que é uma cooperativa de trabalho de catadores de materiais de São Carlos, e eles têm contrato com a Prefeitura Municipal desde 2010. Rapidinho, um pequeno histórico, então, de como chegou-se no formato atual. Em 2004, houve a formalização da Coopervida, inicialmente. Em 2005, teve esse primeiro convênio entre a prefeitura e 3 cooperativas. Existiam 3. Então, tinha a Coopervida, a Ecoativa e a Coletiva. Em 2010, existe um processo de unificação dessas 3 cooperativas. Elas provavelmente acharam mais simples unificar numa entidade única os esforços que antes eram separados e resultou na Coopervida atual e a assinatura do contrato que eu falei que começou em 2010. Em 2017 vem então o contrato 48 de 2017, que é o atual, e ele lida com coleta, triagem e comercialização de materiais recicláveis. Em contrapartida a esse trabalho, é fornecida à cooperativa uma infraestrutura para o desenvolvimento das atividades, a central de triagem que a gente vai ver aqui rapidinho, e um pagamento com base em metas que são estabelecidas nesse contrato. Todos esses contratos são públicos, todo mundo pode ir atrás de ver como que funciona lá no papel. Então, como que é a estrutura atualmente na Coopervida? Eles possuem, atualmente não, né? Lembrando que isso aqui é de 2019, quando esse diagnóstico foi feito. Pode ter mudado alguma coisa nesse meio tempo. Possuem 45 cooperados, operam com 2 caminhões fornecidos pela prefeitura, 2 caminhões próprios da cooperativa, sendo que um deles é menor porte, 2 prensas, uma máquina picadora de papel e uma empilhadeira manual. As atividades que a Coopervida realiza são as seguintes, mais ou menos em 4 etapas. Coleta porta a porta dos resíduos, por meio de bags que são transportados até o caminhão e depois até o galpão de triagem. Número 2, a separação dos resíduos em diferentes tipologias para posterior venda. A gente vai ver um pouco de novo ali no layout do galpão de triagem deles. A compactação ou prensagem de alguns resíduos que são passíveis disso, né? E número 4, o armazenamento dos materiais até a venda. Tem uma outra etapa que talvez não esteja, que não está mencionada aqui, mas uma parte do que eles fazem a triagem acaba sendo rejeito, eles acabam não conseguindo aproveitar. Então, eles mandam isso lá para o aterro sanitário por meio da São Carlos Ambiental, que nem a gente viu dos resíduos domiciliares no vídeo anterior. Então, esse aqui é o desenho lá do centro de triagem deles. Então, nós temos a separação por tipo. Aqui nós temos 2 prensas, quando dá para prensar o material. Número C, a gente tem aqui os fardos, né? E aqui a gente vê disposto uma série de itens, os bags a serem triados primeiro, as embalagens de Tetra Pak, isopor, PET, plásticas, em geral, provavelmente, metais eletrônicos, vidros, papel, papelão e metais ferrosos. A coleta seletiva atualmente, infelizmente, ela abrange entre 30% a 40% da área urbana e não tem na área rural. O termo de referência que foi elaborado pela Secretaria para a coleta seletiva visa resolver esse problema. A ideia é a gente atingir uma meta aí de bem próximo ou até a 100%, dependendo do prazo que a gente está falando. A ideia é chegar nesse 100% de coleta seletiva. Tudo bem? A cooperativa possui parceria para coleta em alguns geradores maiores, eles vão diretamente lá, não além dessa ronda que eles fazem rotineiramente. Então, a USP, a UFSCar, alguns condomínios, bancos,
porque esse pessoal voluntariamente foi lá e procurou a cooperativa. Então, essa é uma possibilidade. Se você que está vendo o vídeo tem alguma questão, algum problema com seus recicláveis, quer tentar resolver, entre em contato com eles. A cooperativa estima que sejam coletados em torno de 100 toneladas por mês de resíduos passíveis de reciclagem, tá? Incluindo os materiais que são encaminhados à indústria de reciclagem e os rejeitos que são coletados pela São Carlos Ambiental depois e encaminhados lá para o aterro. Segundo os cooperados, a quantidade de rejeito que chega lá é muito grande, e isso é principalmente por causa da separação inadequada. Então, dá uma olhada naqueles panfletos que a prefeitura disponibiliza, procura na internet, tem bastante informação hoje em dia, e é bom pegar os detalhes, que tipo de plástico pode, às vezes um plástico sujo não pode, papel impregnado de comida não pode, papel de caderno com caneta, isso pode. Então, às vezes tem uma pequena diferença a gente pensar papel, mas nem todo papel é igual. Então, busca saber. Essa informação existe. No site da prefeitura vocês vão achar essa informação. A prefeitura tem panfletos e a internet é um lugar muito grande. Dá para a gente achar essas coisas se a gente quiser. Então, separar adequadamente esse resíduo ajuda muito o trabalho do pessoal lá do Coopervida. E aqui também recicláveis sujos, né? Como eu falei, é sempre bom pegar aquela garrafa de coca, tem só um restinho, poxa, passa uma água, pupu, acabou, tá limpo. Isso daí eles conseguem, no volume, economizar muito tempo e muito trabalho se cada um fizer individualmente, perder ali 10 segundos lavando a garrafa. Tudo bem? Foi relatado também o recebimento eventual de resíduos perigosos ou passíveis de logística reversa, bateria, né? Eletrônicos. Eletrônico já tem hoje em dia um ponto de coleta específico. A gente vai ver um vídeo de logística reversa. Então, pilhas, baterias, lâmpada, embalagem de produtos perigosos, embalagem de agrotóxico, esse tipo de coisa. Isso daí não dá para eles reciclar. Embalagem de inseticida. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado, não mandar para eles, né? Porque isso pode até colocar a saúde dos cooperandos lá em risco. Então, eles têm que ser destinados realmente ao aterro sanitário para destinação final ambientalmente adequada. Então, vamos ver alguns números rapidinho. Em 2018 foram comercializados em torno de 600 toneladas, como eles falaram, crescimento em torno de 34% em relação ao ano anterior. Então, aqui a gente tem uma pequena série de números. Aqui a gente tem uma distribuição por tipo de material, principalmente papel, vidro, plástico, metal, aço, alumínio. Esse aqui deve ser o Tetra Pak. Óleo comestível é reciclável, hein, pessoal? Sempre passa o carro coletando, é uma coisa que ajuda muito, porque o óleo, quando infiltra no solo, isso é um problemaço, tá? Então, ouviu o carrinho do óleo, tenta lembrar, coloca numa garrafinha, manda para eles, tá bom? Estima-se, isso aqui é um número interessante, que 30% do total de resíduos urbanos que são passíveis de reciclagem e são destinados à triagem, ainda assim não sejam reciclados. Por quê? Porque nem todo material tem o mesmo valor. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que aquele anelzinho da latinha de refrigerante, de cerveja, ele tem um valor muito mais alto do que todo o resto da lata. Isso é verdade. Esse tipo de coisa acaba influenciando as dinâmicas de mercado que são necessárias para fazer a reciclagem funcionar. Esse material precisa ser reciclado, precisa ser colocado de volta à disposição das pessoas comprarem, usarem, veem valor naquilo, e alguns materiais têm mais valor, outros materiais têm um pouco menos de valor. Então, é importante também a gente talvez fazer um estudo de como achar uma otimização, né, da venda desses materiais, de orientar as pessoas a ter mais carinho na reciclagem daqueles materiais que são mais valiosos, talvez. São coisas que a gente pode pensar e debater junto ao Fórum de Cidadãos Participantes, por exemplo. Em São Carlos, foram cadastrados no CadÚnico 748 catadores de materiais recicláveis em 2019, muitos dos quais não estão na cooperativa. Então, isso é um dado interessante para quem quiser trabalhar nessa parte da reciclagem. Existem ainda 2 grupos de catadores autônomos individuais, sendo um grupo no bairro São Carlos 8, que recebe apoio do Rotary,
e um grupo no bairro Santa Felícia, apoiado pela Igreja São João Batista. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é isso daí sobre a coleta seletiva. No próximo vídeo a gente vai falar então sobre os resíduos de limpeza urbana, tá bom? Muito obrigado.